Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de empreendedorismo, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos, vai fazer uma espécie de revisão, tá? Eu quero também dizer para vocês que já analisei alguns trabalhos que eu recebi, aquele trabalho avaliativo passado na Agenda Edu, e que legal, quanta ideia bacana, né? Quanto projeto que tem tudo para ter êxito, viu? E quero aqui também dizer para vocês que nem tudo que a gente vai falar acerca dessas aulas aí está de forma explícita no material de vocês. É tanto que eu nem especifiquei aqui um módulo ou uma página, mas está dentro do conteúdo do empreendedorismo, tá bom? Claro que a gente pode seguir aí uma sequência, tá? Inclusive todas as orientações acerca de atividades e de propostas eu vou colocar tudo lá na Agenda Edu. Então acompanhe, tá ok? Então vamos lá, pessoal, uma espécie de revisão, tá? A proposta de hoje e o seguinte, a gente vai começar a falar sobre mercado, ok? Mercado. Essa palavra, ela tem aí uma origem latina, tá? Que significa, por exemplo, negócio, ok? Tem também esse significado aqui. Mercado, geralmente, né, pela história da palavra, pela epistemologia, se a gente for lá pesquisar a origem dessa palavra, vocês vão encontrar, inclusive, que esse mercado aqui, ele geralmente está associado a um âmbito, tá, um ambiente público que vende produtos alimentícios, tá ok? Então, essa palavra, ela está associada a produtos alimentícios. Não significa que não caiba em outro contexto. A gente vai ver isso, alimentícios, ok? Mas se a gente pegar a história da palavra, ela está aí historicamente associada a isso aqui. Mas a gente vê, por exemplo, a palavra mercado como mercado, termos como mercado de trabalho, né? A gente vê esse termo como mercado consumidor. É uma espécie de revisão mesmo, né? Consumidor, aquilo que a gente está vendo hoje. Mercado de trabalho, mercado consumidor, certo? Existe também mercado financeiro, dentre outros tipos de termos utilizados aí com a palavra mercado. Tá ok? O que é interessante vocês analisarem? A gente sabe que o comércio, que o mercado, ele só sobrevive se, né? Na verdade, o mercado ele sempre inova. Se você não inova, o concorrente vai inovar, tá? Então, sempre há uma inovação, ok? Sempre há uma inovação relacionada ao consumo. Então, por exemplo, alguém criou o telefone. Só que outra pessoa ou a mesma empresa não satisfeita foi lá e criou o quê? Criou o celular. E aí, pessoal, hoje em dia a gente percebe que o consumo, né, nessa área é mais de telefones celulares do que telefone fixo, tá bom? Então, a inovação é que permite que se sobreviva e que gere aquela força motriz de quê? De consumo, tá ok? Aquela força motriz de consumo que alimenta um sistema capitalista que é o nosso sistema capitalista, tá? O capitalismo que alimenta, né, esse sistema capitalista que tem como objetivo o quê? Lucro, querido. Lucro, né? Inclusive não existe empresa aí que vá sobreviver se ela não tiver como base, né, se ela não tiver como objetivo o lucro, a não ser que ela viva de doações, a não ser que ela seja voluntária. Mas uma empresa corporativa que tem como objetivo um negócio, que tem como objetivo vender um produto, claro, pode ter aquela ideia de agregar na vida das pessoas, pode ter aquela ideia de proporcionar qualidade de vida, de entregar uma coisa bacana, de mudar o mundo, tá? Que a gente vê muito em marketing. Claro que tem essa ideia também, mas o objetivo é, no fundo, lá no fundo, base, lucro, tá? É a base. Porque não tem como, por exemplo, manter uma empresa se não tiver com um caixa bacana.
se não tiver com a saúde financeira legal, se não tiver entrando dinheiro para que eu possa pagar os colaboradores, para que eu possa manter aí o meu empreendimento. Então entenda, o mercado ele se adapta, tá? Criando produtos, inovando para fomentar o consumo. Esse consumo está aliado ao capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele precisa que haja esse consumo, então é uma força motriz aqui, né? É uma engrenagem que funciona junto. E quando eu tenho pessoas consumindo mais o meu produto ou consumindo um determinado produto específico, certamente alguém está lucrando com isso. Pensem comigo, quando foi na história das indústrias de álcool em gel ganharam tanto, faturaram tanto, se não num momento desse? Eu não me recordo. A gente pode até fazer uma pesquisa bem mais aprofundada, tá? Para ver se houve em algum momento, né, desse boom, ao faturamento que se tem. E a sociedade nessa velocidade que tá, em que a gente precisa ser rápido, em que a gente precisa, por exemplo, trabalhar, estudar e que a gente precisa dar um retorno e a gente precisa pagar. Enfim, essa velocidade que a sociedade está evoluindo, digamos assim, se transformando, melhor dizendo, ela precisa do quê? Ela exige de nós que a gente esteja preparados, né, para poder ir junto, porque senão você fica. Se você fica, não é legal, né? Então, por exemplo, a Escola Arteseb, nesse modelo de educação aqui agora, à distância, né, a gente utilizando aqui essas ferramentas digitais todas para alcançar vocês, para continuar educando, ela está se inovando, né? Ela está se inovando. Tantas outras empresas que nem trabalhavam com a questão do disque entrega e agora estão entregando. Tantas empresas que trabalham no ramo de informática aqui, que a sua venda de computadores ou a sua venda de smartphones cresceu significativamente porque as pessoas estão mais lá em casa precisando do celular, precisando do notebook, precisando do computador para trabalhar, né? Quantas empresas, por exemplo, não tinham disque entrega e agora implementaram o disque entrega porque não podem receber lá todos os seus clientes na loja, mas precisam continuar vendendo. Então o mercado ele faz o quê? Ele se adapta e a gente precisa se adaptar também com ele, porque caso isso não aconteça, há o quê? Há aquilo que a gente não quer, né? Que é estagnar, que é, por exemplo, ser expelido, ser expulso desse meio que a gente quer se manter, tá bom? A concorrência vem e supera aquilo que eu tive como objetivo inicial da minha empresa, ele é superado. Então, é essa forma que funciona, tá, pessoal? A ideia de mercado. Essa aula é uma aula bem curta, só para a gente poder dialogar um pouco sobre isso, tá? Por exemplo, enquanto algumas pessoas perderam seu emprego, outras estão agora, por exemplo, fazendo máscaras para vender, para conseguir uma renda extra, né? Enfim, se adapta, né? Inclusive Darwin vai falar sobre isso, ok? Darwin, ele vai falar em outra perspectiva, ok? Ele vai falar sobre biologia, não está nesse âmbito, mas a gente pode pegar aquilo que o Spence, né? Analisando essa frase, que é do Darwin, ele falou o seguinte: sobrevive o mais apto. Ok? Pega essa palavra e essa frase e coloca hoje nessa realidade que a gente está vivendo. E aí? Realmente sobrevive o mais apto? E o que é essa capacidade de ser apto? Nada mais do que se adaptar. Então, entenda, hoje a gente nada mais do que está precisando se adaptar, tá? Dentro dessa realidade que nos impulsiona, por exemplo, a ficar em casa, isolados, e não a ir à escola ou a ir ao shopping. Apesar de que existem atualmente muitas pessoas, né, na data que eu estou gravando essa aula aqui, estarem aí burlando. Sempre há aquelas pessoas que burlam, mas ainda é o empenho social, de forma geral, é de isolamento, é de afastamento, é de a gente ficar, por exemplo, só no ambiente domiciliar. Meus queridos guerreiros, até mais. A gente se encontra na próxima aula. E acompanhe sempre a Agenda Edu.